Fala galera, nossa aula número 2 sobre gráficos. Na nossa aula 1, quem não viu, assiste a aula 1 sobre gráficos, a gente viu como fazer a análise dos eixos, tirar informações e conclusões a partir dos eixos de um gráfico. Nessa aula número 2, uma ferramenta muito legal, que é a declividade de um gráfico. Declividade, de certa forma, seria como pensar em inclinação. Então, primeiro, vamos analisar as declividades quando o gráfico aparece numa reta. Se o gráfico for uma reta, a declividade é constante. A reta horizontal tem declividade zero. Reta para cima tem declividade positiva. E reta para baixo tem declividade negativa. Quanto mais em pé tiver a retinha, mais positiva é a declividade. Então, se aqui é uma declividade mais 2, ali vai ser uma declividade mais 4, 5, 6. Reta para baixo, declividade negativa. Quanto mais para baixo tiver a retinha, mais negativa é a declividade. Se aqui a declividade é menos 2, aqui vai ser menos 3, menos 4, menos 5. É mais negativo ainda. Pode aparecer gráfico em curva. Num gráfico em curva, a declividade é variável. Como é que a gente vai analisar? A gente vai analisar ponto a ponto para fazer comparações, fazendo uma tangente nessa curva. Então observe que se eu fizer uma tangente nessa curva no começo, eu tenho uma reta para baixo, bem para baixo, bem em pezinho, quer dizer que eu tenho uma declividade muito negativa. Avançando um pouco mais, eu continuo tangente, a reta é para baixo, mas ela não está tão em pé assim. Então ela é negativa, mas não tanto quanto aquela. Aqui no vértice da curva, a declividade vale zero. Aí eu passo para o outro lado, vou tangenciando, a declividade ficou uma reta para cima, declividade positiva, e aqui uma reta bem para cima, uma declividade muito positiva. Então, quando temos uma curva, a gente vai escolher alguns pontos e tangenciar. Vamos pegar essa curva aqui, que está com a concavidade para baixo. Eu começo tangenciando e tenho uma reta para cima bem em pé, uma declividade muito positiva. Depois, essa reta para cima, se eu vou tangenciando, ela fica menos em pé, quer dizer que ainda é positiva, mas não é tão positiva quanto aquela. No vértice da curva, a declividade vale zero. Depois, ela começa a ficar negativa e vai ficando cada vez mais negativa. Então, declividade, eu sempre vou pensar em reta. Reta para cima, declividade positiva, quanto mais para cima, mais positivo. Reta para baixo, declividade negativa, quanto mais para baixo, mais negativo. E horizontal, quer dizer que a declividade vale zero. Onde isso entra nos movimentos? Eu vou analisar o gráfico para ver se a declividade me dá alguma informação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a variação do eixo Y e dividir pela variação do eixo X. Então, num gráfico posição-tempo, a declividade seria ΔS dividido por ΔT. ΔS por ΔT, deslocamento por tempo, é a velocidade. Então, no gráfico de posição, a declividade me dá informações de velocidade. Olha o gráfico aqui do lado. Posição com o tempo, ΔS por ΔT, dividindo, eu vejo que a declividade é a velocidade. Então, observem. Olha aqui, eu tenho uma curva no começo, tenho praticamente uma declividade zero, depois ela fica positiva, aí eu tenho uma reta, declividade constante, depois eu tenho uma curva, vou fazer várias tangentes. Então, vamos falar agora velocidade. Quando eu falar velocidade, eu vou falar da declividade. Praticamente zero no começo, depois é positiva, constante e positiva, ainda é positiva, virou zero. Então eu vejo, era zero, ficou positiva, então ela aumentou. Era positiva, virou zero, então ela diminuiu. É assim que eu vou analisar a declividade do gráfico de posição. No gráfico de velocidade, divido a variação y pela variação x. ΔV por ΔT. ΔV por ΔT, variação da velocidade pelo tempo, é a aceleração. Quer dizer que num gráfico de velocidade, a declividade me fala da aceleração. Dá uma olhada nesse gráfico aqui.
Eu tenho aqui, toma cuidado, uma declividade constante igual a zero. Se a declividade é a aceleração, eu vou dizer que aqui a aceleração vale zero. Depois eu tenho uma declividade constante e positiva. Se a declividade é constante e positiva, a aceleração é constante e positiva. Depois eu tenho uma declividade valendo zero, porque a reta está horizontal, a aceleração vale zero. Depois eu tenho uma declividade constante, que é uma reta, e negativa. Então, uma aceleração negativa. No gráfico de posição, eu olho a declividade para falar de velocidade. No gráfico de velocidade, eu olho a declividade para falar em aceleração. Em outras partes da física, essa declividade vai voltar a aparecer, mas aí é só observar as outras aulas do nosso curso de física. Falou? Um abraço e daqui a pouco vai entrar a nossa aula número 3 sobre interpretação de gráficos. Falou?